recebe uma nova POD, ou a gente recebe novamente uma POD, mas que ainda não está dentro dos padrões que são necessários para poder comprovar a entrega, aí, infelizmente, esse é um caso que se encerra como PNR, e aí entra nesse outro fluxo laranja, que é o seguinte: conforme essas PNRs vão se acumulando num dado motorista, então se o mesmo motorista tem, por exemplo, se ele tiver um caso, a gente sabe que às vezes acontece, assim, o processo é importante que ele seja seguido da forma correta, mas invariavelmente vão acontecer casos em que as coisas não saem perfeitas. Então, uma POD não vai ser um problema, uma PNR não vai ser um problema. Mas quando a gente percebe que vão se acumulando diversas PNRs para um mesmo motorista, aí inicia-se um processo em que ele pode ser avisado do problema ou até mesmo banido. E é isso que a gente quer evitar aqui, né? Evitar o banimento de motoristas que são idôneos, que estão fazendo as entregas, porque isso não é bom nem para a Shopee e nem para a transportadora. Mas aí queria explicar um pouquinho para vocês o que acontece. Se o motorista foi banido, a gente vai fazer de tudo para evitar que isso aconteça, com a ajuda de vocês, mandando as PODs adequadas, isso deve ficar num caso mínimo, super exceção, mas vamos lá, se o motorista eventualmente foi banido, o que o TRIPL pode fazer? O que a transportadora pode fazer nesse caso, se ela entender que esse banimento é indevido? Ela fala, não, realmente, meu motorista é um motorista idôneo, esse foi uma desconexão injusta, que não concordo. O TRIPL pode abrir um processo de apelação para esses motoristas banidos. E aí, nesse processo, ele é um segundo contato com a Shopee, então ele é apartado da careação, ele acontece depois que o pacote já virou uma PNR, e é um segundo momento em que a transportadora tem a oportunidade de mandar novamente evidências para tentar comprovar essa entrega. Só que nesse momento, já não mais para o processo de acareação. Então, infelizmente, a gente já considerou isso uma PNR, já teve que fazer o reembolso para o buyer, e a gente já tem ali um custo que precisa ser discutido com a transportadora. Nesse momento do desbanimento, o que a gente gostaria de ver são evidências de que, de fato, aquele motorista é idôneo para poder reintegrá-lo para as operações. Então, a transportadora tem uma nova oportunidade de enviar esse tipo de informação, de evidência, de prova de entrega, e a Shopee vai avaliar essas evidências, e se elas estiverem satisfatórias dentro dos padrões que a gente está explicando aqui hoje, isso pode gerar o desbanimento do motorista. Por que eu digo pode? Sempre vai depender de quantas PNRs esse motorista tinha, né? Então, se ele tiver muitas PNRs e comprovar a entrega somente de uma parcela muito pequena delas, isso não é suficiente para o desbanimento. Agora, se ele tem um volume de PNRs, comprova a entrega dessas PNRs, ele é desbanido, ele retorna, reintegra aqui a nossa operação. Então, esse é o processo como ele está funcionando hoje em dia no fluxo pós-entrega. E acho que aqui seria legal entrar um pouco mais no detalhe de como que funciona essa questão do bloqueio e apelação. Então, o processo atualmente de bloqueio, ele está a partir de mensagens que são enviadas para a transportadora. Então, a Shopee envia 2 vezes por semana, atualmente nas terças e sextas, por e-mail, uma lista dos motoristas que vão ser banidos no dia seguinte, porque estavam com alto volume de PNRs, e aqueles que estão sob aviso, que não vão ser banidos, mas que a gente tem identificado um aumento, um volume importante de PNRs também. Junto com isso, também vai um link para as PNRs que foram levadas em consideração para essa tomada de decisão do banimento do motorista. São todas as PNRs que existem? Não. São somente aquelas que a gente levou em conta para falar, olha, infelizmente esse motorista aqui precisa, nesse momento, ser desconectado da operação. Nesse relatório, vocês vão conseguir acessar a lista de motoristas e os pacotes que são PNR de cada um, né, um Google Sheets. E esse relatório, ele tem as informações dos últimos 30 dias, né? Então é um informativo para poder até ajudar na hora de fazer o levantamento das informações de prova de entrega. E aí, aqui um ponto que a gente colocou aqui à direita, né, uma novidade, é que a partir da próxima semana, não exatamente agora começando no 1º de abril a outra, a gente vai começar a avisar os próprios motoristas sobre as PNRs deles. O grande objetivo aqui é que a gente consiga tornar esse processo de acareação mais ágil, e o processo de desbanimento também. Então, a ideia é que o motorista
também saiba quando ele está tendo algum tipo de problema de execução da operação, para poder também esclarecer as dúvidas, entender como ele deveria adotar o processo certo, para isso não acumular e virar um grande volume de PNRs, e que ele possa resolver as situações de forma mais rapidamente. E aí, Edu, acho que pode passar para o próximo, por favor. Então, o processo de bloqueio e apelação, né? Hoje em dia ele chega aquele aviso para vocês por e-mail, então terças e sextas-feiras, com o link das PNRs, o aviso dos motoristas banidos, dos motoristas avisados, e aí existe esse formulário de apelação. Então, para aqueles motoristas que a transportadora entender que, olha, esse motorista não fazia sentido ser desconectado da operação, ele é um bom motorista, quero discutir a situação e a decisão, é possível preencher o link de apelação solicitando o desbloqueio, e aí existe um prazo de 5 dias depois que a gente informa o banimento do motorista para que esse formulário seja preenchido com as evidências para que a gente possa avaliar o desbloqueio. E aí, quais são as evidências que a gente aceita para apelação, né? Acho que o Edu ainda vai entrar em mais detalhes de como que cada uma tem que ser, mas existe a questão da própria POD, se normalmente a POD já vai estar com a gente, se ela foi tirada da forma correta, dentro do nosso padrão de operação, dentro do procedimento certo, ela já está com a gente. Se porventura o motorista teve algum erro de processo, ou registrou a foto, mas não fez o upload no aplicativo do motorista, mas ele tem a foto, ele pode submeter essa foto dentro dos padrões adequados ali, com foto da etiqueta, número da casa ou do prédio, pacote em mãos, e a gente pode considerar para fazer o desbanimento. Caso ele não tenha, assim, realmente a foto que ele tirou é aquela que está no aplicativo, ele não tem outra, e essa foto está fora dos padrões. Quais são as outras evidências que ele pode mandar para tentar o desbanimento, né? Ele pode mandar um print do WhatsApp em que tem uma conversa em que o comprador confirma a entrega e se identifica, né? Então tem que ser um comprador que a gente consiga identificar, que diga o nome, CPF, o número do pacote que de fato recebeu a entrega. Se as evidências estiverem adequadas nesse print de WhatsApp, a gente pode aceitar também para considerar como prova de entrega. E também existe a documentação de acareação, que é uma folha que acho que é bastante conhecida de vocês, e aí ela estando totalmente preenchida e com a foto do documento do comprador na frente identificada, a gente também pode considerar. Acho que só um detalhe aqui que o pessoal colocou de observação, para o caso do print do WhatsApp, é muito importante que o telefone que esteja sendo utilizado para a conversa seja o telefone do comprador. E aí, acho que podemos passar para o próximo, Edu. Aí, aqui, só uma questão que a gente queria aproveitar e pedir para vocês, ou já para fazer o preenchimento do formulário, ou salvar o QR Code, se vocês precisarem redirecionar internamente, é que para aquela parte de fazer o aviso das mensagens diretamente aos motoristas, para que a gente consiga dar mais celeridade para esse processo, a gente precisa que vocês concordem que a gente faça o envio dessas mensagens. Essa é uma autorização que pode ser cedida e pode ser removida a qualquer momento, mas a gente só pode avisar os motoristas de vocês, além de continuar avisando vocês, é claro que a transportadora vai continuar recebendo a informação dos desbanimentos, dos banimentos e da lista das PNRs, mas para que a gente possa avisar o motorista também, a gente precisa que vocês entrem aqui nesse QR Code, preencham o formulário autorizando, e aí a partir daí a gente pode compartilhar com vocês a mensagem que vai ser enviada e começar a fazer essa comunicação, que vai ajudar a acelerar bastante esse processo para a gente. Aí acho que talvez deixar uns minutinhos para o pessoal poder tirar a foto do QR Code, e aí acho que a gente pode seguir. Boa, fechado. E aí, pós-treinamento também, a gente consegue encaminhar para vocês, tá, pessoal? O link do form, para quem não conseguiu realmente preencher agora, para estar fazendo, mas o que eu peço é todos foquem em preencher agora, é muito mais fácil. Já preencham, já aproveitem e pós o call a gente não precisa estar se preocupando com isso, né? Nos próximos slides aqui, pessoal, a gente vai estar apresentando justamente reforçando ali o que é um POD forte, né? Porque a gente gosta de reforçar essa parte, porque se isso for um POD correto, a gente não vai ter nenhum tipo de PNR, igual a Radarino pontuou ali pra gente. Já vai ser feita a tratativa pela Shopee mesmo do PNR e vai ser dado como improcedente, justamente porque
o POD está dentro dos padrões que são pedidos pela Shopee. Agora, se não tiver de acordo, aí sim a gente sabe que tem um risco de ter problemas com PNR. A gente consegue explicar para vocês tanto a cariação por WhatsApp, quanto a cariação também pela folha de cariação ali, que é física daí, né? A pessoa tem que entrar em contato com o buyer para pedir o preenchimento, pegar os dados, etc. Então, já dando sequência aqui, tá, pessoal? Então, reforçando sobre o POD, não querem ter nenhum tipo de problema de PNR, reforcem com os motoristas para terem uma foto do pacote com a etiqueta visível e, sendo possível, que realmente vê-la, né, realmente está visível para a câmera, sendo entregue em mãos do comprador, do recebedor ali, e também uma foto da etiqueta visível com a fachada da casa e o número da casa, né? É fácil identificar nessa situação aqui, foi entregue nessa casa, dá para jogar no Maps, a gente consegue encontrar essa fachada, não tem nenhum tipo de dificuldade, e consegue até identificar quem ali que é a pessoa que tá com o processo, tá? É, Então, esse aqui é o processo de POD. Caso a gente não tenha a questão do POD, a gente entra assim nas acareações, né? Então, a gente tem a careação por WhatsApp, que é justamente a transportadora entrando em contato com o comprador, informando as informações ali do motorista, qual que é a transportadora, qual que é o nome do motorista, a placa, etc. E o comprador respondendo justamente com o pedido, qual que é o nome completo dele, qual que é o documento dele. Tem aqui na direita mostrando essas informações aqui. E aí também mandando um print de forma visível da tela aqui com o cadastro, com o telefone da pessoa. Muito importante não adicionar o contato justamente para estar trazendo esse telefone aqui, onde é possível realmente fazer o confronto ali e perceber que é realmente comprador, tá? E aí, reforçando, né? Válido apenas ali para o telefone cadastrado no sistema da Shopee. Então, não pode ser feita uma cariação entrando em contato com outro telefone. Eles pegam um telefone, não, entra em contato com esse. Não vai funcionar, tá? Tem que seguir esse contato padrão. E por último aqui, a terceira maneira de acariação é justamente a folha de acariação física aqui, aonde entra em contato com o buyer fisicamente, com o comprador ali, consegue pegar os dados, as informações, endereço, se foi recebido, quais são os nomes do documento, pega uma assinatura do recebedor e insere junto ali o documento para tirar uma foto. Então é possível também fazer a criação física, caso não consiga entrar em contato com o buyer por WhatsApp, tem algum tipo de problema, tá? É, e reforçamos que tem que ter uma boa qualidade, né? Então, criação de dia, foto muito fácil ali de conseguir ler todas as informações, para não ter nenhum tipo de problema. Bom, vou passar aqui o último slide aqui, pessoal. Então, acho que com essas regras todas fica bastante mais claro, né? Acho que os dois lados aqui têm a ganhar, muito com essas regras do jogo bastante claras. E agora eu quero dar uma passada, só um breve resumo das definições. E como o Lucas comentou no começo da reunião, né, a gente gostaria de formalizar todas essas regras e ter aqui um capítulo revisado no contrato para que a gente consiga alterar da forma mais saudável possível. Tá? Então, em resumo, tem esses 6 bullets aqui, o que a gente está trazendo, né? Então, a definição de PNR vai ter todo o pacote em que não tiver uma appeal de válida, mesmo após a cariação, que o comprador alegar que não for entregue. Tá? Então, se o comprador ligar para a gente, falar que não foi entregue e não tivermos uma appeal de válida, a gente automaticamente vai categorizar e considerar como um caso de PNR. E aí a gente entra no processo, né? Quando acontecer a alegação do comprador, e a POD existente, em que a gente tiver acesso, não for o suficiente, a gente vai abrir aqui uma cariação com vocês e a gente está estabelecendo aqui um SLA de 4 dias para receber aqui o Proof of Delivery, né, o válido nessa cariação. Então, o comprador reclamou, a gente abre a cariação, aguardamos dentro de 4 dias receber essa cariação aqui. E, bom, hoje, e isso daqui hoje em dia, a gente também gostaria de colocar tudo centralizado em um único sistema, para a gente facilitar aqui a troca de informações entre a gente, e o controle, inclusive. Então, a partir de abril, né, mês que vem já, a gente vai ter aqui o nosso sistema in-house, que é um sistema utilizado aqui pelo time de Customer Service,
que vai ter aqui uma nova versão em que a gente vai conseguir tomar as tratativas do PNR entre nós. Tá? Então, acho que vai ser importante a gente estar vendo sempre a mesma foto. E, por fim, os últimos dois aqui, tá? Todas as encomendas que estiverem on hold, em que o motorista ficar com a encomenda e ela não for entregue após 2 dias, a gente vai considerar como perdida pelo motorista e será considerado como lost, tá? E os casos aqui de PNR é o que eu já citei, são os casos aqui em que a gente não tiver nenhum POD válido dentro dos 4 dias após o primeiro contato da Shopee, que é o momento em que a gente está pedindo a cariação. E se isso acontecer, tá, de a gente não receber uma cariação válida nesse período, a gente vai entrar nas discussões de recoveries que compõem aqui a recuperação dos valores do OT, né, o COGS, e a taxa de encomenda. E aqui a sugestão, e como a gente gostaria de proceder, deduzir automaticamente da fatura seguinte, porque um dos grandes problemas que a gente está vendo aqui na questão de lost é que tem um backlog bastante grande aqui que está sendo formado, né? O processo atual, como está sendo, como foi desenhado, como a gente passa muito tempo entre Shopee e o 3PL aqui discutindo as questões de losses, a gente acaba acumulando valores muito altos, e aí fica complicado para vocês aqui executar e passar os valores de recoveries, do nosso lado que aumenta também o risco aqui do nosso lado em relação a todo esse montante de recebíveis que fica em aberto. Então aqui a solução que a gente encontrou vamos criar um processo em que temos regras muito bem definidas, tá, do que é o PNR, quais são os prazos, a gente já desconta automaticamente, tá? E aí a gente não fica com débitos em aberto. Obviamente, né, como todo processo pode haver erros no meio do caminho, isso vai estar detalhado um pouco melhor no contrato, a gente vai ter um período em que vocês vão poder abrir aqui um pedido de revisão aqui dos descontos que foram executados. Tá? Mas aqui o objetivo nosso é ter um relacionamento mais saudável aqui, tanto do lado operacional, né, quanto do lado financeiro aqui. Então, próximos passos, a gente vai enviar os contratos para assinatura, vocês vão ter um tempo aí para revisar e assinar os contratos, e nesse período aqui a gente fica à disposição para discutir e esclarecer qualquer dúvida. E, por fim, Shopee, a gente vai prover o acesso ao sistema in-house para as tratativas do PNR. A gente pode passar para o próximo, a gente já abre para perguntas. À vontade, pessoal. Obrigado. Eu só tenho uma dúvida que se, como foi dito, passou 2 dias e o motorista não deu um retorno, automaticamente vai se tornar lost? Sim, E aí o que a gente reforça, o que a gente pede é que entre os motoristas trazerem um pacote de volta, né? Sempre estejam cientes ali, eles podem trazer o pacote no dia seguinte durante o carregamento e eles também não conseguem carregar se eles não tiverem trazido o pacote de volta. Então no final é um fluxo natural ali, né? Não conseguiu entregar, traz o pacote de volta, te recebe no hub e tá tudo certo, tá? Qualquer tipo de problema que tiver por algum motivo de não recebimento no hub, o hub não quis receber naquele horário, no carregamento, né? Ou no horário posterior, mais tarde, que é até a janela de recebimento. Entrem, façam um vídeo, acho que vocês conseguem fazer tudo isso. Entrem em contato justamente com o supervisor de transporte ali da região, com o frota, com o time de transportes mesmo, que eles conseguem auxiliar para esse ponto, tá? E pessoal, se o call cair, vocês entrem de novo no mesmo link, tá? Estaremos aqui. Mais alguma dúvida? Aproveitem, pessoal. Agora. Uma dúvida em relação aos stacks, aquele acompanhamento que nós temos de stacks lá, né? O Guilherme Mompian continua responsável pelo processo e pela baixa desses stacks aí nesse processo aí dentro do sistema? Como é que fica essa responsabilidade no caso de, por exemplo, ainda ter pacotes no nosso registro ainda, no SLS? Isso agora está sendo feito de forma automática via sistema, tá? Então é totalmente automatizado, não tem interferência
de pessoas, vamos pensar assim. Então, né, podem ficar tranquilos, tá? Então, é só a gente seguir o processo, a gente manda justamente o stuck pro tripial para ele estar ciente como que tá a situação, justamente para ele conseguir tratar o mais rápido possível. Eu tenho uma dúvida, é uma exceção, tá? É uma exceção, não é uma regra. Mas a pessoa recebeu, o marido recebeu pela esposa, e infelizmente ele esqueceu de avisar a esposa, passou 7 dias, a esposa teve a reclamação junto ao Shopee, e passou quase 10 dias, porque ele acabou viajando, é vendedor e etc e tal. E aí, no seu retorno, que ela foi dizer para a gente que havia recebido, o marido havia recebido, não havia falado nada para ela. Como tratar esse tipo de questão? Eu sei que é exceção, eu sei, mas de que forma a gente poderia tratar? Respondendo a pergunta, quem perguntou tá de volta já? Se tiver para falar, eu agradeço. Sim, sim, se for a respeito da entrega com o esposo, né? Isso, perfeito. Nessa situação, justamente no aplicativo ali, tem as opções de poder definir quem que recebeu esse pacote, qual que é o grau de parentesco. Informa, então, o grau de parentesco. Peguem os documentos da pessoa. O marido que pegou, peguem os documentos. A partir daí, vai ser possível a Shopee passar para o comprador, então era possível passar para a esposa, né? Justamente quem recebeu foi o marido dela, os documentos dele, tudo certinho. Ela vai realmente tendo os documentos dele, vai saber que foi ele mesmo que recebeu, né? Ele fisicamente consegue entrar em contato com ele vai lembrar, vai avisar ela, aí não fica nenhum tipo de problema, tá? Então nessa situação fica assim. Teve algum tipo de problema e não conseguiu pegar os documentos do marido, por exemplo. Entrou em contato com o motorista, ele falou, não, entreguei pro marido, putz, esqueci de pegar os documentos, então ela abriu cariação. Na cariação por WhatsApp, informe ao comprador, né? Fala, olha, entrei em contato com o motorista, você falou que fez a entrega, eu entrei em contato com ele, fez a entrega pro seu marido, se você puder checar com ele, ela vai entrar em contato com o marido, vai verificar e vai conseguir responder para você que encontrou a encomenda, tá? Então, basicamente é esse procedimento e aí não terei nenhum tipo de problema. Obrigado. Eu tenho uma pergunta em relação ao site. Pode falar. Não tem como pôr lá no site lá a observação lá que o motorista coloca para o cliente estar visível? Porque essa opção não tem lá no site. O cliente abre, ele só sabe para quem recebeu, mas ele não sabe se deixou na casa A ou casa B, ou se foi na rua próxima. Isso está sendo estudado, tá? A gente não tem detalhes como que está aparecendo para o comprador, mas de qualquer maneira, vocês podem ficar tranquilos quando tem algum tipo de acariação. Essa acariação, a pessoa que está analisando informa ali o comprador esses detalhes, tá? Consegue informar justamente que foi entregue para o marido, por exemplo, igual pontuei, consegue informar os dados mais no detalhe ali. Isso já auxilia para a pessoa conseguir identificar, tá, quem recebeu esse pacote. Ah, sim, é porque isso daí só aparece só depois que sobe para a PNR, né? Boa tarde. Eu tinha uma dúvida sobre também uma exceção, mas ela é um pouco mais recorrente. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha passado a situação de que, por exemplo, o cliente abre uma reclamação dizendo que não recebeu, quando na verdade, por exemplo, ele comprou, era para vir 3 itens, veio 2, né? Isso é muito comum. Esse tipo de coisa às vezes acontece e muitas vezes o cliente não quer dizer que recebeu porque tem medo de usar aquilo para ele não receber de repente um reembolso, né? Fazer a cariação e perder o reembolso porque ele não recebeu de fato o produto dele, né?
que comprou 3, só chegou 2. A gente sabe que a gente não tem acesso ao conteúdo, nem sabe o que vem dentro, muito menos o motorista. Esse tipo de coisa, como que a gente pode manejar, né, com o cliente caso ele se recuse a fazer a cariação nesse tipo? Do nosso lado aqui da Shopee, já está sendo implantado uma inteligência artificial justamente para melhorar essa questão de entender o que o cliente colocou na cariação, tá? E aí isso dá uma redução para vocês, e de qualquer maneira, pensa que se vocês conseguirem esse acesso de informação, é porque o comprador informou para vocês que, não, dando um exemplo aqui, né, eu comprei a cor azul, veio a cor vermelha. Então já vai ter ali no WhatsApp, no contato que vocês entrarem informando isso, já vai ser possível identificar que foi não é um PNR, né, e sim uma questão de que ele recebeu um outro produto e não o que ele exatamente comprou, tá? Então, usar realmente a cariação ali por WhatsApp para conseguir pegar essa informação que foi uma troca de produto, algum produto faltante, etc, tá? E aí, reforçando sobre essa cariação por papel, pessoal, que é a cariação física aqui de entrega, essa cariação ela precisa ser feita justamente para ali com a foto do documento do comprador, tá? Então, quando vai ser feita a cariação, precisam justamente pegar quem foi a pessoa que foi o comprador. Então, o comprador nesse caso aqui era a Cíntia, ela é a compradora, ela precisa estar passando esses dados para vocês, tá? Edu, me tira uma dúvida. Em casos que o cliente ele abre a reclamação quando o pacote ainda está no hub, então ele abre a reclamação pela demora. Quando o driver sai para a rua com esse pacote, automaticamente sobe uma cariação para ele. Nesse caso, como que a gente consegue evidenciar? Não sobe, tá? Com o processo de cariação a gente consegue mostrar para vocês. Então, o PNR, ele só é válido justamente se a gente tem uma reclamação por parte do comprador sendo aberta posterior à data de entrega. Então, a gente só tem justamente uma reclamação se for feita após a data de entrega. Então, pensa que numa situação dessa, que ele vai ter aberto uma reclamação anterior à entrega, não é considerado um PNR, tá? Então, nos processos de cariação, a gente vai conseguir passar para vocês, certo? Qual que for o horário de entrega, etc., para vocês perceberem que a cariação foi feita depois, tá? Isso não acontece, tá, Viviane? E aí, claro, o que é importante, né? Justamente perceberam que ele abriu algum tipo de reclamação por algum motivo, igual foi pontuado no anterior, ele não quis falar que era um atraso, etc. A hora que entrar em contato ali, ele vai pontuar que é um atraso e vocês conseguem definir isso. Mas esse tipo de apontamento precisa ser feito na cariação. Usem o WhatsApp ali, justamente que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, para pegar isso, tá? Vários casos que nós pegamos aqui acontece da seguinte forma. Ela diz, depois da entrega realizada, ela diz que ela não recebeu o produto. Aí nós recebemos a relação de PNR, certo? E quando vai confirmar, ela disse, não, 2 dias depois, eu já dei a baixa no site da Shopee. A pergunta é o seguinte, não há possibilidade de isso acontecer automaticamente para evitar uma PNR? É só especulando, eu não conheço o sistema por dentro, entendeu? Não sei se você sabe como que está esse ponto, Radarani, se a gente consegue até às vezes pedir mais dados para o Thiago. Deixa eu só ver se eu entendi corretamente a pergunta, Thiago. Num caso em que o comprador fez ali uma abertura de um pedido de uma reclamação de não recebimento, depois ele recebe, e aí ele vai lá e dá a baixa confirmando o recebimento. E aí você está questionando se isso poderia ser automático. Exatamente. O que acontece? Eu já peguei, pelo menos essa semana, eu peguei acho que uns 8 a 10 casos, tá? O dispatcher ligou, mandou a mensagem no WhatsApp para o cliente, e o cliente disse, não, havia sido recebido pelo porteiro, por exemplo, há 2 dias atrás.
e eu já baixei no site da Shopee, certo? Aí a minha preocupação é a seguinte: veio para o PNR, eu vou tratar dessa forma, eu vou dar mais trabalho para a Shopee poder resolver, né? Porque ela vai ter que verificar, ela vai ter que ver print, ela vai ter que, enfim, entendeu? É só essa questão mesmo. É que, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Sistemicamente, se o pacote tiver a baixa dada, né? Então, se o motorista diz que fez a entrega, por padrão, o pacote é considerado como entregue. Então, não é que o comprador tem que confirmar que recebeu para que o pacote não vire uma PNR. O pacote é considerado entregue quando o motorista dá essa baixa. Ele vira uma PNR se o comprador, depois que esse pacote foi dado como entregue, entrar em contato com a gente e disser que não recebeu. Então, sistemicamente, o padrão é assumir que quando o pacote é dado como entregue, ele está entregue. Agora, a gente não poderia usar esse mesmo status para fechar o pedido que o comprador abriu, né? Justamente porque é esse status que o comprador está questionando a gente. Ele está dizendo, olha, vocês disseram que o meu pacote está entregue, mas ele não está. Então, não tem como eu usar o status do pacote entregue para dizer, não, eu não vou analisar esse caso. Eu queria fazer uma pergunta. O que acontece? Se o comprador tem essa visão que a transportadora faz esse trabalho, porque a gente já pegou alguns casos que o próprio comprador não sabia. Ele se recusa a falar com a gente, algo desse tipo. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. A princípio, sim, o comprador ele tem essa informação, mas se vocês estão com essa impressão de que em alguns casos eles não estão cientes, a gente sempre pode reforçar isso na nossa comunicação com eles. Então, acho que vamos anotar aqui como sugestão, né, Edu? Apesar disso já ser uma informação disponível para eles nas plataformas, reforçar que pode acontecer para garantir que essa comunicação fique mais clara do lado do comprador também. Eu Só tenho um reforçar. exemplo. O que acontece? Um próprio colaborador da Shopee, mandei a mensagem para ele e ele não sabia que tinha esse processo. O nome dele é Gustavo. E também acontece também várias coisas. Eles não sabem que caminho fazer depois, sabe? Se vai ter reembolso, de que telefones liga, qual o caminho. Só complementando o da Flávia, nós tivemos situações em que o próprio cliente entra em contato com a Shopee e os analistas que os atendem diz que não procede a informação, que não é liberado nenhum motorista ir lá retirar a carta, enfim, coletar a assinatura. Nós tivemos casos assim, em que o próprio atendimento já informa que não existe esse processo. É bem parecido com o que a Flávia está comentando. Podemos soltar alguns comunicados, tá? Até tanto internos aqui, reforçando, até reforçando as duas maneiras, né? Pode ter contato com o WhatsApp, pode ter o contato de cariação física ali, tá? E reforço, nosso objetivo é não chegar na hora da cariação. Então, foquem no POD. O POD precisa estar correto. O POD estando correto, o resto aqui não vai acontecer. E acho que muitos dos problemas são sanados. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eduardo. Fábio aqui das Contas Mais Recife. Eu tô com uma dúvida, pessoal. Deve ser a dúvida de muita gente também. A gente sabe que existe cliente e agente de má fé. A gente teve alguns casos aqui em Recife. E como é que a gente trata a questão do cliente diz que recebeu o produto, não recebeu o produto, mas ele recebeu. No caso, ele fica com o produto e com o reembolso. Como é que a gente trata isso aí com vocês? Vocês tratam justamente com o POD forte. Esse é o ponto. Pensem que o POD forte é a prova que vocês têm que o pacote foi entregue.
vocês forem até a casa da pessoa, tiraram a foto entregando para a pessoa, tiraram a foto da fachada, não tem como ele falar que ele não recebeu. Pensa que o pacote, a cariação não vai nem chegar para vocês, essa reclamação, tá? Então essa é a melhor maneira, se blindem na hora da entrega. A partir do momento que for entregue, por exemplo, com uma foto preta, tudo pode acontecer, tá, pessoal? E aí, a partir daí, a gente sabe que já é uma sequência de problemas que pode acontecer, que vocês vão tentar contornar com a cariação. E a gente sabe que pode acontecer, pode não ser perfeito. Imagina também que foi jogado o pacote na garagem da pessoa. A gente já pegou caso acontecendo isso, alguém entrou na garagem e pegou o pacote. Depois o motorista falou, não, mas eu entreguei o pacote. Na verdade, ele não entregou. Ele deixou na garagem da pessoa, não entregou para a pessoa, alguém entrou, roubou, e no final ambos podem falar que entregaram ou que receberam, né? Vamos pensar assim, ou que não receberam. Então foquem no POD, tá, Fábio? O POD dando certo, isso não vai acontecer. Ok, Eduardo, obrigado. Eu tenho uma dúvida em relação à questão da baixa da entrega e de evidenciar, né? Quando estamos em locais que são considerados locais de alto risco, por exemplo, aqui na região Nordeste temos Fortaleza e temos Bahia, que tem muitos locais, muitas rotas que praticamente a rota inteira é dentro de favela, o motorista chega a ser abordado por meliantes para guardar o celular, para não utilizar o celular, né? E às vezes até para não entrar para fazer a entrega. E aí, no caso, às vezes o motorista querendo fazer a entrega acaba até se utilizando de outros meios, como, por exemplo, entrar em contato com o cliente para o cliente buscar a entrega fora da favela, em um local mais seguro. Nesses casos aqui, fica mais complicado fazer a baixa correta. Existem essas exceções? Tem como a gente notificar isso? Qual que seria o procedimento nesses casos? A gente consegue identificar isso no sistema nosso, tá? E aí eu acho que é uma maior atenção na questão do POD. Eu sei que vocês não vão conseguir, por exemplo, ter uma foto da fachada da casa da pessoa, talvez. Só que o que vocês conseguem é pegar os dados da pessoa no detalhe. Então, pegar o nome da pessoa, qual é o documento dela, toda essa questão. E aí o que eu recomendo, claro, se a conta da pessoa está numa situação dessa, a pessoa não quer passar, o motorista passando por uma situação de risco ali, está sofrendo ameaça da comunidade, etc., aí entra em contato com a transportadora e não continua aquela entrega, tá? Sabe que também não é... A gente precisa ter um motorista ali sempre seguro durante o processo de entrega, né? A gente sabe que já tem situações de motorista entrar numa favela, a favela mostrar a arma para ele, não deixar ele fazer a entrega, etc. Então a gente recomenda, na verdade, numa situação dessa, voltar com o pacote, tá? E aí, por exemplo, área de risco que a gente pede muito, uma boa prática que eu passo para vocês, papelzinho, realmente pega o papel, marca uma caneta, vai anotando os dados ali das entregas, vai anotando essas informações, e aí quando o motorista está numa área segura, que ele consegue ter acesso no celular, ele consegue subir essas informações ali na observação, o mais possível de dados, que vai blindar, realmente garantindo que a entrega foi efetuada, tá? Uma pergunta, Edor, que acontece em questão de o cliente se recusar a dar resposta. A gente manda o WhatsApp, ele não responde, bloqueia a gente, vai na casa, não quer falar. Como funciona isso? Nessa situação, é POD, tá? Assim, não adianta, o POD tem que ser feito correto. A partir do momento que o POD não foi feito correto, não tem como a gente garantir realmente que é algo fraudador, etc., né? A gente não consegue nem garantir que a pessoa, que pode ser que o motorista esteja realmente também pontuando que ele não quer não está querendo deixar entrar em contato. Então Reinaldo, POD, tá? Infelizmente é POD. O processo precisa ser feito correto. Pensa que o processo correto, a cariação pode ser respondida apenas com Shopee, eu segui os padrões de cariação. Se vocês verificarem a foto que o motorista subiu no sistema de vocês, tem o pacote sendo entregue em mãos, tem o pacote com a fachada da casa da pessoa, dados visíveis. Com essa situação, não é para ter nenhum tipo de PNR. E está resolvido, tá? Então, a gente reforça que o PNR tem que ser correto. Então, no caso do cliente recusar, quem penalizado é o motorista, ok?
Se ele não fez o processo correto de POD, sim, ele precisa fazer o processo correto de POD. Se ele não consegue pegar os dados nenhum. Não, eu cheguei na casa do cliente, o cliente não quis me dar dado nenhum, não deixou tirar foto, eu sofri ameaça da comunidade, não consegui pegar foto nenhuma, etc. Não entrega o pacote, tá? Pensa que tem todo um procedimento ali de entrega. Se ele não for seguido, põe como on hold, o cliente recusou o pacote, devolve e tá tudo certo. O POD precisa estar correto, tá? Precisa focar nisso. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Então, se ele tirar foto da frente da casa, aí já vale como entregue ou não? Voltando aqui, tá? Então, isto aqui são 2 PODs corretos. Então, é justamente foto da etiqueta com a pessoa recebendo, foto da etiqueta com a fachada da pessoa. E aí, igual a Radaiane pontuou, isso aqui estando correto, pensa que se ele fizer isso aqui, PNR não vai acontecer. Justamente porque não vai chegar para vocês essa reclamação de PNR. Porque antes de enviar para a transportadora, já vai ser considerado como uma evidência forte e vai ser dado como fechado o processo, tá? Edu, acho que só para reforçar aqui, acho que a ideia é que vocês apresentem as 2 fotos, tá? Então, acho que a gente precisa da foto da fachada. Se, porventura, você estava numa situação em que realmente a primeira foto ali, que a gente está chamando de prioridade, do pacote com a pessoa recebendo, não foi possível, isso vai ser uma exceção e aí vai ter que ser tratado como exceção, pode ir para careação. Então, o ideal é que, para o POD ser forte, ele tenha essas duas fotos, todos esses elementos, né? Então, a gente precisa conseguir ver o pacote, a etiqueta, uma pessoa recebendo, né? Então, o pacote em mãos, não tem necessidade de pegar o rosto da pessoa, mas uma evidência de que o pacote está sendo entregue a alguém, e sim a foto da fachada com o pacote e a etiqueta visível. Então, somente uma dessas 2 ainda pode gerar dúvida. Se a gente tiver só a primeira, não tem como saber quem que está recebendo se é no endereço correto. Se a gente tiver só a segunda, não tem como saber que o pacote foi entregue na mão de alguém que estava nessa localidade. E aí a gente faz alguns acompanhamentos, tá, pessoal? A gente faz algumas amostragens no sistema, a gente verifica. Se está dentro desse padrão, não gera PNR. Assim, acho que automaticamente também estando nesse padrão, qualquer tipo de comprador fraudulento ali já volta e fala, opa, esse aqui já não dá para abrir uma reclamação. Já está tudo com as provas que eles vão conseguir ou não vão conseguir abrir reclamação. Então, importante é isso aqui. A careação é a última saída ali que a gente sabe que pode ser mais complicado. Eu tenho mais uma dúvida ainda, complementando a pergunta que eu fiz anteriormente em relação aos locais de risco. Ele pegando a documentação e todas as informações do cliente para dar baixa em outro local, isso está gerando bloqueio nos nossos motoristas. Não seria o caso de a gente pegar essas regiões e autorizar fazer isso para não gerar o bloqueio dos motoristas? Será que tem essa possibilidade? Isso, essas regiões elas já são autorizadas. A gente compartilhou com todas as transportadoras quais são as áreas de riscos consideradas pela Shopee. Então, toda transportadora tem toda a área de risco a nível Brasil. E foi passada também uma instrução e um forms, onde a transportadora pode abrir uma solicitação de inclusão de novas áreas de risco. Então, vocês vão conseguir lá incluir. Já foi passado isso faz umas 2 ou 3 semanas, 2 semanas, eu acho. Essa base. Então, vocês podem estar lá, podem estar alimentando essa base, melhorando cada vez mais ela. A partir dela é o que a gente considera toda essa questão de ser uma área de risco, se realmente ali pode ter tido a questão de um POD, não foi possível ser tirado dessa maneira, mas a gente sabe que vocês têm que subir daí o POD com uma foto do papel, com os dados escritos à mão. Isso também é analisado, é comparado com a área de risco e é tratado como uma situação de entrega correta, tá? Então, isso que é importante vocês fazerem. Pessoal, acho que umas 3 perguntas, a gente finaliza, tá? A gente já passou do tempo aqui. A gente sabe que é importante tirar a dúvida de vocês. Eu queria 2 perguntas, na verdade. Eu tinha como ponto focal a Gabi. E outra coisa, questão de bloqueio. Muitas vezes bloqueio, eu não sei se é com vocês, tá? Mas qualquer coisa vocês podem falar com quem a gente pode falar.
bloqueia o motorista, fala que foi por acariação. E a gente manda em um forms, e aí a gente não tem uma resolutiva, assim, como que a gente faz isso? Até eu perguntei para algumas pessoas de algumas bases também, eles não sabiam muito me explicar isso. Esse daqui também vai ser enviado para nós? O que vocês estão mostrando na tela? Toda essa apresentação vai ser encaminhada, tá? Então vocês vão conseguir até reforçar ela, às vezes replicar internamente e poder usar isso para treinar os motoristas. E tem o link aqui para conseguir pontuar. Não sei se tem alguém que consegue tirar dúvida na questão de como que é o retorno, retorno do formulário, como que funciona isso, só para a gente garantir essa tirada de dúvida. Eu posso, Edu? Boa tarde, Flávia. Hoje o meu time ele cuida da parte de bloqueios e aí esclarecendo o processo, né? Desde do dia 20/2, que a gente reconstruiu, né, todo o processo, a gente está utilizando esse formulário que está sendo apresentado aí, e nesse formulário a gente está seguindo para os bloqueios a partir dessa data que eu comentei, a gente avalia as solicitações e responde na sexta-feira seguinte ao envio. Uma coisa importante é que a gente aceita as acariações, as apelações, até 5 dias depois da data do bloqueio nesse formulário. Então, após esses 5 dias, a gente tem mais uma semana para realizar as análises e dar a devolutiva para vocês. Então, só para te dar um exemplo, hoje eu estou dando a devolutiva dos bloqueios das apelações enviadas na semana passada. Para bloqueios muito antigos, né, realizados lá em janeiro ou até no começo de fevereiro, a gente estava seguindo um outro formulário e um outro procedimento, e a gente segue as acariações enviadas para o time de CS. Então, a partir da devolutiva da análise do time de CS, a gente traz a devolutiva para vocês. A gente teve uma questão de backlog, então a gente está com um volume bastante grande de motoristas bloqueados nesse formulário antigo, desde janeiro, mas a gente está trabalhando para responder todos até o final do mês de abril. Tá? A gente depende de algumas outras análises de CS, mas a gente vai dar a devolutiva dentro aí do próximo mês. Não sei se esclareci ou se ficou mais alguma dúvida. Eu gostaria de reforçar, tá, pessoal? A Shopee é uma empresa multinacional aí, então todas essas lógicas de procedimento, etc., de bloqueio, vem do time de Regional. Então, tudo isso é feito pelo sistema automático, a parte de bloqueio, e o que a gente está aqui, todo esse time aqui, então a Ana, por exemplo, ela é responsável por ajudar vocês desbloqueando o motorista, tem meu time aqui ajudar no treinamento, etc., a Radharani também treinar aqui, mostrar isso para vocês o procedimento correto, então a Ana está ajudando a gente a desbloquear o máximo possível de motoristas, ela criou esse processo aqui para vocês poderem fazer a cariação, tá? E a apelação aqui. Eduardo, mais uma síntese aí. No caso do PNR, tá? O contato via WhatsApp, solicitando o número do documento do cliente. A primeira orientação que nós tivemos lá atrás foi de não solicitar o número do documento do cliente, né? E agora, no print, aí, no PowerPoint, aí, nós estamos vendo que pede o número do CPF RG do cliente. Nós devemos manter esse padrão com o número do CPF ou do RG do cliente? Essa é a recomendação nossa, tá? Sim. O máximo possível manter esse padrão. Porque o padrão estando dessa maneira aqui, então a gente está sempre fazendo o correto, né? Então, esse aqui é o correto. O máximo possível que vocês façam isso aqui vai estar dentro do padrão correto, e este é o correto para o padrão também de acariação por WhatsApp. Então, peçam sim os documentos. Pensem que se a pessoa não quiser passar, a gente vai ter aqui mostrando que vocês pediram, a pessoa se recusando a passar, etc, etc. E isso também mostra ali que vocês solicitaram, vocês fizeram o procedimento, fizeram a solicitação, e já é o suficiente também, tá? Então, façam o processo de pedir esses dados que estão aqui. Este é o processo agora. Mesma coisa aqui nessa área de acariação também por parte física, né? Tem aqui o pacote, tá trazendo o documento aqui, o RG do comprador, né? No processo, tá? Então, assim, se tiver que a gente solicitou o documento e o cliente só falou assim, chegou sim, ok.
O que a gente pede é que vocês reforcem, né? Peçam o documento do cliente. Ok, chegou, legal. Qual é o seu documento? Podem me passar mais dados? Peçam isso, porque mostra que vocês estão solicitando ali e é o suficiente para a careção ser aceita, tá? Então, vocês têm que solicitar, tem que informar, a gente tem que perceber que o cliente teve tempo para responder e não respondeu. Então, façam esse processo ali que vai ser uma careação não igual a essa, mas vai ser uma careação também aceita. É que eu tô falando a minha dificuldade, tá? Os tempos que a gente tá tratando eles, é muito difícil eles mandar documento. Eu falo até por mim, eu não mandaria o meu documento. E assim, é complicado essa questão de documento. A gente sempre tenta pegar o número que tá no sistema da Shopee e bater pelo menos. E os BR. Sim, a gente compreende, então por isso façam a solicitação, peçam o máximo possível. Paciência ali na questão da solicitação, né? Peçam, aguardem a resposta. Se não tiver a resposta, peçam de novo. A gente percebe que às vezes eles têm receio de passar o CPF, mas passam o RG, etc. Então, vocês conseguem, acho que, pegar algumas informações ali a mais, né? Só mais uma pergunta, tá? Peço desculpas, até porque a gente passou bastante do tempo aqui já. Então, acredito que nenhuma dúvida a mais. Agradeço a participação de todo mundo. Esse material vai ser compartilhado com vocês, com todo mundo que está nesse invite, tá? Então, todo mundo que está aqui, está participando, vai receber ele. Vocês vão conseguir reforçar ele, ler de novo, entender, tirar dúvida. Se apoiem sempre no time de transportes para qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. O meu time, basicamente, eu tenho uma pessoa em cada base. Tem os superiores deles, os supervisores ali que cuidam. Mais ou menos uns 20 supervisores, tem também acima deles mais 6 gerentes, então acho que vocês conseguem ter toda uma cadeia, vocês conseguem entrar em contato, estão com dificuldade de tirar alguma dúvida também, não funcionou, escalem o assunto dentro da transportadora, né, porque sem dúvida vocês escalando, vocês vão chegar ali às vezes numa gerência um pouco mais alta, e ela vai conseguir tirar essa dúvida de vocês, vai conseguir entrar em contato com a Shopee e tirar essa dúvida, tá? Então, estejam abertos para a gente conversar, tem muitos rostos aqui nesse call que eu já conheço. Agradeço a participação de todo o time da Shopee que está aqui também, Radarani, que construiu todo esse processo, e a gente vai ter cada vez mais treinamentos para vocês, para ajudar, tá? E qualquer tipo de dúvida, de dor, passem para a gente. A gente, o máximo possível, está aqui para querer auxiliar vocês e não atrapalhar, né? Vamos pensar assim. A gente quer no final entregar o pacote com qualidade e resolvido. Fechado. Mais algum ponto, Radarani? Acho que tudo certo aqui, Edu. Super obrigada aí a todo mundo que pôde participar hoje. Obrigado, gente. E aí, reforço, né? Vocês vão receber isso aqui. Preencham a criação. Vou deixar aqui na tela um tempo enquanto vocês vão saindo. Preencham, por favor, toda essa autorização, esse termo de concordância, para a gente conseguir dar sequência de todos os processos, tá? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Edu. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tarde.